Saudações a todo o grupo estudantil, especialmente ao docente. Chamo-me Âncora Jane Reginaldo Amba, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, a licenciar o curso de Contabilidade e Auditoria. Hoje vamos falar sobre o tema títulos de crédito. A dizer que este trabalho é para a disciplina de Contabilidade Financeira 2, do ano de 2026, da turma CAN 2A. Então, hoje vamos resolver um exercício que tem como tema, como já havia dito, títulos de crédito. Vamos entender alguns conceitos, como funcionam e, por fim, faremos alguns exercícios práticos. Títulos de crédito. Primeiro dizer que em Moçambique os títulos de crédito são muito utilizados nas cidades de Maputo, Beira e Nampula. São usados principalmente por pequenos e médios comerciantes. O motivo simples é evitar o transporte de dinheiro em espécie. Carregar valores altos em dinheiro, representar risco de assalto e perda. Com um título de crédito, o comerciante transporta apenas um documento que representa o valor. Isso aumenta a segurança. Outro fator importante são as grandes distâncias em Moçambique. Nosso país é extenso. Muitos distritos ainda não têm cobertura bancária, ainda têm cobertura bancária incompleta. Nem sempre é possível fazer uma transferência bancária imediata entre uma empresa em Nampula e um fornecedor na Beira. O título de crédito resolve esse problema. Ele circula, tem validade legal e permite fechar negócios mesmo sem agência bancária por perto. Todos os títulos de crédito em Moçambique são regulados pelo Banco de Moçambique e pelo Código Comercial. Isso garante segurança jurídica para quem emite e para quem recebe. O comerciante sabe que aquele documento tem força de lei para cobrar o pagamento na data combinada. E com isso quero dizer que os títulos de crédito são uma ferramenta fundamental para movimentar a economia, dar segurança e conceder prazo aos comerciantes moçambicanos, especialmente fora dos grandes centros. Conceito e os 3 requisitos do título de crédito. Primeiro, vamos para o conceito. Título de crédito é um documento escrito que representa um direito de crédito. Na prática, isso significa uma dívida. Quem tem o documento tem o direito de receber o valor que está escrito nele. Agora, para um documento ser considerado título de crédito em Moçambique, ele precisa cumprir 3 requisitos obrigatórios, dos quais o primeiro requisito constitui a literalidade. Literalidade significa que vale somente o que está escrito no papel. Se o cheque diz que o valor é 100 mil meticais, o direito é de receber exatamente o valor que o cheque diz que devemos ou o receptor deve receber. Qualquer acordo verbal feito fora do documento não tem validade. O que manda é exatamente o que está escrito. Segundo requisito é autonomia. Autonomia significa que cada nova pessoa que recebe o título tem um direito próprio. Esse direito é independente dos anteriores. Vou dar um exemplo. O João emite um cheque para a Maria. A Maria passa o cheque para o Carlos. Se o João tinha um problema com a Maria, isso não afeta o Carlos. O Carlos tem o direito de receber o valor do mesmo jeito. Cada portador tem direito novo. Terceiro requisito. A cartularidade. Cartularidade significa que é preciso ter o documento físico para exercer o direito. O direito de crédito está incorporado no papel. Se a pessoa perde o documento, perde o direito de cobrar. Por isso se chama título. O título, o papel é necessário. Resumindo, para valer como título de crédito, o documento precisa ser literal, ser autônomo e ser cartular. Esses 3 requisitos dão segurança para quem usa cheque, letra de câmbio e livrança no comércio moçambicano. Principais
tipos de títulos de crédito usados em Moçambique. A dizer que o primeiro tipo é a letra de câmbio. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Ela envolve três pessoas. A primeira pessoa, que nesse caso é o sacador, que emite a letra. A segunda pessoa é o sacado, que vai pagar. E a terceira pessoa é o tomador, que vai receber o valor. A letra de câmbio precisa de aceite. Isso significa que o sacado deve assinar a letra, concordando que vai pagar na data combinada. Sem o aceite, o documento não tem força. Segundo tipo, que é a nota promissória. A nota promissória é uma promessa de pagamento que envolve apenas duas pessoas. A primeira pessoa é o emitente, que é quem deve e promete pagar. A segunda é o beneficiário, que vai receber nesse caso. Diferente da letra, a nota promissória não precisa de aceite. O próprio emitente já assina prometendo que vai pagar. Por isso que é mais simples em relação Eu dizia que por isso que é mais simples em relação à nota promissória. O terceiro tipo, que nesse caso é o cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. No cheque, o sacado é sempre um banco. Ou seja, quem emite o cheque está mandando o banco pagar o valor para o beneficiário. O cheque deve ser pago quando é apresentado ao banco, desde que tenha saldo na conta. Agora, como funciona em Moçambique? Na nota promissória é muito comum no interior, especialmente com agricultores de caju, por exemplo, em Nampula e em Cabo Delgado. O agricultor vende a produção e recebe uma nota promissória para ser paga depois da colheita. É simples e não exige banco na hora. Já o cheque é mais usado nas zonas urbanas, como Maputo e Beira. Nas cidades, existe maior cobertura bancária. Empresas e comerciantes usam cheque para pagar fornecedores e fazer compras no dia a dia. De forma resumida, letra de câmbio tem três pessoas e precisa de aceite. Nota promissória tem duas pessoas e é uma promessa. E cheque é ordem ao banco e é pago à vista. Em Moçambique, a realidade local define qual título é mais usado. Agora passamos para o exemplo prático número 1, que nesse caso é sobre letra de câmbio. Vamos usar um caso real de Moçambique. A empresa Manica Trading Limitada, que está na Beira, compra mercadoria da empresa Zambezi Produtos Limitada, que está em Tete. O valor da compra é de 500 mil meticais. A Manica Trading não tem o dinheiro disponível hoje para pagar à vista. A Zambezi Produtos quer garantir que vai receber. A solução é que o vendedor, que é a Zambezi Produtos, saca uma letra de câmbio contra o comprador, que é a Manica Trading. Essa letra de câmbio tem vencimento para 30 dias. Está escrito na letra que a Manica Trading deve pagar os 500 mil meticais dentro de 30 dias. Agora vem a parte mais importante. O comprador, que nesse caso é a Manica Trading, aceita a letra. Aceitar significa assinar o documento. Ao assinar, a Manica Trading fica legalmente obrigada a pagar o valor na data de vencimento. É uma obrigação. Não depende de ti ou depende da tua vontade. Tu simplesmente és obrigado a pagar esse valor. Se a Manica Trading não pagar na data, a Zambezi Produtos pode protestar a letra. Com o protesto, a Manica Trading fica com nome sujo na central de risco do Banco de Moçambique. Esse exemplo mostra por que a letra de câmbio é muito usada no comércio entre províncias. Resolve o problema de distância entre Beira e Tete
e dá segurança jurídica para o vencedor. A Zambesi Produtos entrega a mercadoria hoje e tem um documento com força de lei para receber em 30 dias. De seguida, passamos para o exemplo prático número 2, que fala neste caso sobre a nota promissória. Este caso acontece muito no interior de Moçambique. Um agricultor na província de Inhambane precisa de fertilizantes para sua machamba, mas ele só vai ter dinheiro depois da colheita. A empresa Agroinsumos Limitada pode fornecer os fertilizantes agora. Para garantir que vai receber, pede uma nota promissória. O agricultor emite a nota promissória no valor de 50 mil meticais para a Agroinsumos Limitada. Na nota promissória está escrito: eu, agricultor, prometo pagar a Agroinsumos Limitada o valor de 50 mil meticais. O prazo de pagamento é de 90 dias. O agricultor promete pagar após a colheita. Veja que aqui só existem duas pessoas, o emitente, que é o agricultor que deve, e o beneficiário, que é a Agroinsumos Limitada, que vai receber. Não precisa de aceite, porque já é uma promessa assinada pelo próprio devedor. A nota promissória funciona como garantia. A Agroinsumos entrega os fertilizantes hoje porque tem um documento com valor legal. Se o agricultor não pagar, nesse caso, em 90 dias, a empresa pode protestar a nota. Este exemplo mostra por que a nota promissória é muito comum com agricultores. É simples, não exige banco na hora e resolve o problema de prazo da agricultura. O agricultor planta hoje, paga depois da colheita, e a empresa de insumos consegue vender com segurança. Exercício sobre aceite de letra de câmbio. Vamos ver como registrar na contabilidade. A empresa Maputo Comércio Geral compra 300 mil meticais de mercadoria a prazo. Ela ainda não pagou o primeiro lançamento. Quando recebe a mercadoria, a empresa faz o registro da compra, ou seja, débito na conta mercadorias no valor de 300 mil meticais, crédito na conta fornecedores, conta corrente também no valor de 300 mil meticais. Isso significa que o estoque aumentou e a dívida com o fornecedor foi registrada. Agora vem o aceite da letra. O fornecedor pede uma garantia. A Maputo Comércio Geral aceita uma letra de câmbio com vencimento para 60 dias. Segundo o lançamento, que nesse caso é quando a empresa aceita a letra, ela troca uma dívida simples por uma dívida titulada. Débito na conta fornecedores, conta corrente no valor de 300 mil meticais. E crédito na conta fornecedores, título a pagar no valor de 300 mil meticais. O que aconteceu aqui basicamente é que a dívida saiu da conta normal de fornecedores e foi para a conta específica de título a pagar. Por isso que é importante a conta fornecedores, por isso que é importante, ou seja, a conta fornecedores, títulos a pagar, mostra que existe um documento com força legal. Se a empresa não pagar em 60 dias, o fornecedor pode protestar a letra. Resumo do exercício, nesse caso, primeiro registramos a compra a prazo, de seguida, quando aceitamos a letra, transferimos a dívida para a conta de títulos. A obrigação continua sendo de 300 mil meticais, mas agora está documentada, diferente de antes. Na prática, em Moçambique, esse controle separa as dívidas normais das dívidas com documentos, facilita a gestão do caixa e mostra ao banco que a empresa tem compromissos formais. Exercício sobre desconto de letra de câmbio. Esta operação é muito comum em Moçambique quando a empresa precisa de dinheiro antes do vencimento. A empresa Nakala Logística tem uma letra de câmbio a receber no valor de 200 mil meticais. O vencimento dessa letra é para 90 dias, mas a Nakala Logística precisa de dinheiro hoje para poder pagar combustível e salários. Ela não pode esperar 90 dias. A solução nesse caso é que a empresa vai ao Banco Comercial de Moçambique e desconta essa letra. O Banco Comercial de Moçambique adianta o dinheiro agora
e cobra uma taxa. A taxa de desconto do banco é de 12% ao ano. Vamos calcular o desconto. A fórmula, nesse caso, é valor da letra vezes a taxa, vezes o tempo sobre 360. Então, temos 200 mil meticais vezes 0,12 vezes 90 dias, dividido por 360 dias. O resultado do desconto é 6 mil meticais. Isso significa que o banco fica com 6 mil meticais de juros. Valor que a Anacala Logística recebe, 200 mil meticais menos 6 mil meticais de desconto. A empresa tem que receber 190 a 4 mil meticais hoje. Agora, o lançamento contábil fica, nesse caso, débito na conta bancos no valor de 194 mil meticais. Este é o dinheiro que entrou na conta. Débito na conta, desconto de títulos no valor de 6 mil meticais. Esta é a despesa financeira paga ao banco. Crédito na conta clientes, títulos a receber no valor de 200 mil meticais. Baixamos o direito que tínhamos porque agora o banco vai cobrar do nosso cliente. Resumindo, a empresa trocou um valor a receber no futuro por dinheiro hoje. Pagou 6 mil meticais para depois ter liquidez imediata. Em Moçambique, o desconto de títulos é fundamental para que o fluxo de caixa das empresas de logística, transporte e comércio e permite trabalhar sem esperar o prazo do cliente. De seguida, passamos para o exercício sobre endosso de nota promissória. Endosso é quando transferimos um título para outra pessoa. Funciona como um meio de pagamento. Vou explicar como um caso de Gaza. O senhor Carlos, comerciante em Xai-Xai, recebe uma nota promissória no valor de 80 mil meticais. Quem emitiu essa nota foi a empresa Shockwave Agrícola Limitada. A Shockwave Agrícola deve esse valor ao senhor Carlos. Aconteceu que o senhor Carlos também tem uma dívida. Ele deve 80 mil meticais para a empresa Maputo Plásticos Limitada, que forneceu, nesse caso, embalagens para ele. Em vez de pagar o dinheiro, ou seja, pagar em dinheiro, o senhor Carlos faz o endosso da nota promissória. Endossar significa assinar no verso da nota e passar a propriedade do título para a empresa Plásticos Limitada. Qual é o efeito do endosso? Primeiro, transfere a propriedade do título a Maputo Plásticos, passa a ser a nova dona da promissória. Segundo, quita a dívida que o senhor Carlos tinha com a Maputo Plásticos. A dívida está paga. Agora, a Shockwave Agrícola deve pagar os 80 mil meticais diretamente para a Maputo Plásticos na data de vencimento. Vamos ao lançamento contábil na empresa do senhor Carlos. Débito na conta fornecedores Maputo Plásticos no valor de 80 mil meticais. Baixamos a dívida porque já pagamos. Crédito na conta clientes, títulos a receber no valor de 80 mil meticais. Baixamos o direito porque transferimos a nota. Resumindo, o endosso permite que o título de crédito circule na economia. O senhor Carlos usou um crédito que tinha para pagar uma dívida que devia. Não precisou de dinheiro físico. Em Moçambique, o endosso é muito usado no comércio entre províncias. Facilita pagamentos entre Xai-Xai, Shockwave e Maputo sem mover dinheiro no banco. Ações e obrigações. Primeiro, dizer que em Moçambique temos a Bolsa de Valores de Moçambique. Ela fica aqui em Maputo e funciona desde o ano de 1999. É lá onde se compram e vendem ações e obrigações. Quais empresas participam da Bolsa? Temos empresas grandes como as Cervejas de Moçambique, também conhecida como CDM, temos a Unilever Moçambique e temos o próprio Estado moçambicano, que emite as obrigações do Tesouro. Agora, qual é a diferença entre ação e obrigação? Ação significa captar
capital próprio. Quando a empresa vende ações, ela está a dividir a propriedade dela. Quem compra uma ação das cervejas de Moçambique passa a ser sócio da empresa. Se a empresa tiver lucro, o sócio pode receber dividendos, mas se a empresa tiver prejuízo, o sócio também perde. Obrigação é diferente. Obrigação significa financiamento de longo prazo. Ou seja, é uma dívida que é uma dívida nesse caso. Quando o Estado emite obrigações do Tesouro, ele está a pedir dinheiro emprestado ao público. Quem compra a obrigação não vira sócio, vira credor. O Estado promete devolver o dinheiro com juros numa data futura. Por exemplo, se tu compras uma obrigação do Estado de 100 mil meticais com prazo de 5 anos, o Estado vai te pagar juros todos os anos e devolver os 100 mil meticais no final. É mais seguro que a ação. Situação atual em Moçambique. O investidor individual moçambicano ainda é minoritário na bolsa. A maioria dos investidores são bancos, fundos de pensões e empresas grandes. Mas isso está a mudar. Cada vez mais moçambicanos estão a investir através de bancos comerciais e corretoras. Resumindo, ações são para quem quer ser sócio e aceitar risco. Obrigações são para quem quer emprestar dinheiro e ter mais segurança. A Bolsa de Valores de Moçambique é o lugar onde esses negócios acontecem desde mais ou menos 1999. Conceito de ações. O que é uma ação? Uma ação é uma fração do capital social de uma entidade anônima. Vamos usar um exemplo moçambicano. Imagina que a CDM vale 1.000 milhões de meticais. A empresa divide esse valor em 10 milhões de partes. Cada parte é uma ação. Se tu compras uma ação, tu compras uma pequena parte da CDM. Tu passas a ser dono de um pedacinho da empresa. Quem compra a ação chama-se acionista. E o acionista tem dois direitos principais. Primeiro direito, que é direito a voto. O acionista pode votar nas assembleias da empresa, devido decide junto com os outros donos dos rumos da CDM. Quem tem mais ações tem mais votos. Segundo direito, é o direito a dividendos. Dividendo é a parcela dos lucros que a empresa distribui. Por exemplo, se a CDM teve lucro de 50 milhões de meticais no ano e decidiu distribuir metade, então 25 milhões vão para os acionistas. Se tu tens uma ação, recebes a tua parte desses 25 milhões. Mas atenção que o risco da ação é variável. Depende do resultado da empresa. Se a CDM vende muita cerveja e tem lucro, a ação valoriza e o dividendo é bom. Se a CDM vende pouco e tem prejuízo, a ação perde valor e pode não haver dividendo. Por isso se diz normalmente que a ação é renda variável. Se podes ganhar muito, tu podes ganhar muito, mas também podes perder. O acionista é sócio, assume o risco junto com a empresa. Resumindo, a ação é ser dono de parte da empresa. Dá direito a voto e a lucros, mas o retorno não é garantido. Depende de como a empresa vai no mercado moçambicano. Conceito de obrigações. O que é uma obrigação exatamente? Obrigação é um título de vida de longo prazo. É diferente de ação. Na ação, tu viras sócio, na obrigação, tu viras credor. Tu emprestas dinheiro. Quem pode emitir obrigações são empresas ou Estado. Em Moçambique, o maior emissor de obrigações é o Estado. São as obrigações do Tesouro. A empresa hidroelétrica de Cahora-Bassa também já emitiu obrigações para financiar as suas barragens. Como funciona na prática? O comprador empresta dinheiro ao emitente. Por exemplo, tu compras uma obrigação do Tesouro de 100 mil meticais com prazo de 5 anos, tu estás a emprestar 100 mil meticais ao Estado moçambicano. O que tu recebes em troca, primeiro recebes juros periódicos, nesse caso, esses juros chamam-se cupons.
o Estado pode pagar 10% ao ano. Então, tu recebes 10.000 meticais de juros todos os anos. Segundo, no vencimento, recebes o valor nominal. Passados os 5 anos, o Estado devolve os 100.000 meticais que tu emprestaste. Qual é a vantagem da obrigação? O risco é menor que o das ações. Na ação, se a empresa tiver prejuízo, tu podes não receber nada. Na obrigação, o emitente tem obrigação legal de pagar os juros e devolver o dinheiro. Só perde se o Estado ou a empresa falir, o que é raro. Por isso se diz que a obrigação é renda fixa. Tu já sabes quanto vais receber e quando vais receber. Resumindo, a obrigação é um empréstimo. Tu emprestas ao Estado ou a uma empresa grande, recebe juros chamados cupons e o valor nominal no fim. Exemplos práticos. Ações e obrigações de Moçambique. O primeiro exemplo diz é o seguinte, e fala sobre ações. A empresa Eletricidade de Moçambique precisa de dinheiro para expandir a rede elétrica na província de Cabo Delgado. Para conseguir esse dinheiro, a EDM emite 1 milhão de ações. Cada ação tem um valor nominal de 10.000 meticais. Isso significa que a empresa vai captar 10 milhões de meticais no mercado, onde os investidores compram essas ações. Compram na Bolsa de Valores de Moçambique. Quem compra a ação da EDM virá sócio da empresa. Se a empresa tiver lucro ou com a expansão em Cabo Delgado, o acionista recebe dividendos. Se a empresa tiver prejuízo, o acionista também perde. É renda variável. Exemplo 2. Obrigações. O governo de Moçambique precisa de dinheiro para obras públicas. Então, lança obrigações do Tesouro com prazo de 5 anos. A taxa de juro é de 10% ao ano, com pagamento semestral. Isso significa que o investidor recebe juros de 5 em 5 meses. Uma companhia de seguros moçambicana decide investir. Ela compra 5.000 obrigações. Cada obrigação vale 1.000 meticais. Quanto a companhia investiu? 5.000 obrigações vezes 5.000 meticais, investiu 5 milhões de meticais. O que a companhia recebe, primeiro recebe 100.000 meticais de juros por ano. Por isso, porque 10% de 5 milhões são 500.000 meticais por ano, divididos em 2 pagamentos semestrais de 250.000 meticais. Segundo, no final dos 5 anos, o governo devolve os 5 milhões de meticais. Resumindo, os 2 exemplos nesse caso. O primeiro, a Eletricidade de Moçambique vendeu parte da empresa para financiar Cabo Delgado. Quem comprou virou dono e aceitou o risco. No segundo, o governo pediu o dinheiro emprestado. A companhia de seguros virou credora e tem rendimento fixo garantido. Os 2 exemplos acontecem de verdade na BVM e mostram como ações e obrigações financiam o desenvolvimento do nosso país. Exercício sobre subscrição de ações da Caminhos de Ferro de Moçambique. A Caminhos de Ferro de Moçambique emite 100.000 novas ações, cada uma vale 20 meticais. Total captado, nesse caso, 2 milhões de meticais, pagos por transferência bancária. Lançamento contábil fica débito em bancos, 2 milhões de meticais. O dinheiro entrou e crédito em capital, 2 milhões de meticais. O capital da empresa aumentou. Resumo, a CFM recebeu 2 milhões para investir em locomotivas. Em troca, emitiu novas partes da empresa. Os investidores viraram sócios e é assim que empresas moçambicanas crescem através da Bolsa de Valores de Moçambique. Exercício: juros de obrigação. Maria comprou 300 obrigações. Cada uma vale 1.000 meticais.
cupom de 12% ao ano, pago por semestre. O cálculo seria 60 meticais por obrigação a cada 6 meses. Total para Maria são 18 mil meticais por semestre. O lançamento, nesse caso, fica débito de bancos por 18 mil meticais, crédito juros obtidos 18 mil meticais. A obrigação é renda fixa, ou seja, juros garantidos. Comissões de consignações. Muito comum no comércio moçambicano. Exemplo, produtores de caju em Nampula enviam a mercadoria em consignação para uma transportadora em Maputo. O produtor só recebe depois que a exportadora vende. Por exemplo, agentes da Emose vendem seguros por comissão. Ganham uma percentagem em cada apólice vendida. Vantagem: o pequeno produtor de Nampula consegue vender em Maputo sem ter loja ou armazém. A comissão e consignação ligam quem produz com quem vende. Conceitos: comissão e consignação. Comissão é a remuneração paga ao intermediário. Esse intermediário chama-se comissário. Ele faz negócios em nome de outra pessoa. Por exemplo, um agente vende 100 mil meticais de mercadoria e recebe 5%. A comissão dele é 5 mil meticais. Consignação é um contrato. O dono da mercadoria chama-se consignador. Ele entrega para o consignatário vender por conta dele. O consignatário não compra, só recebe, vende e depois presta contas. Entrega o dinheiro da venda menos a comissão e as despesas. Resumindo, na comissão tu pagas para alguém vender por ti e na consignação tu entregas a mercadoria para alguém vender sem comprar de ti. Temos aqui um exemplo sobre consignação. A Chimoio Frutas envia 1000 caixas de lixas em consignação para o mercado do Zimpeto. Em Maputo, o consignatário vende tudo a 200 meticais por caixa. Total de vendas, 200 mil meticais. A comissão é de 10%, ou seja, 10% de 200 mil são 20 mil meticais. O mercado do Zimpeto fica com 20 mil de comissão e envia 180 mil meticais para a Chimoio Frutas. Resumindo, a consignação é vender sem comprar. O risco da mercadoria continua com a Chimoio Frutas. Exemplo 2. Comissão. A Global Seguros Moçambique paga 15% de comissão ao agente em Pemba. Este mês, o agente angariou apólices no valor de 800 mil meticais. O cálculo fica 15% de 800 mil, que são 120 mil meticais. Essa é a comissão do agente. Exercício 1. Remessa em consignação. A Beira Oil envia 500 litros de óleo de copra para a loja de Massinga. Custo de 50 meticais por litro. Total de 25 mil meticais. Lançamento fica na Beira Oil. Lançamento da Beira Oil. Débito em mercadorias em consignação, que nesse caso são 25 mil meticais. Crédito em estoque próprio, 25 mil meticais. A mercadoria saiu do armazém da Beira Oil, mas continua a ser dela, só muda de conta. Exercício 2. Prestação de contas. A Casa do Norte vendeu 120 mil meticais de mercadoria consignada. Comissão de 8%. 8% de 120 mil são 9.600 meticais. Despesas de armazenagem pagas pela Casa do Norte, 2.500 meticais. Total a deduzir são 9.600 meticais mais 2.500. 12.100 meticais. Valor a remeter ao dono da mercadoria. 120 mil menos 12.100. 107.900 meticais. Consignação é isto. Vende, tira a comissão e as despesas e manda o resto para o consignador. Exercício 3. Registro da comissão na contabilidade do consignatário. O primeiro passo é quando recebe a venda. Debitamos bancos 120 mil, creditamos credores diversos.
Consignador, 120 mil. Passo 2. Pagamento de despesas. Primeiro debitamos devedores diversos. Nesse caso é consignador no valor de 2.500 meticais. Creditamos bancos no valor de 2.500 também. O terceiro passo, na remessa para o consignador, debitamos credores diversos e 120 mil meticais. Crédito a bancos, 107.900 meticais. Crédito de devedores diversos no valor de 2.500 meticais e crédito na conta prestação de serviços, comissões, 9.600 meticais. Em resumo, o consignatário só fica com a comissão, o resto volta para o dono da mercadoria. Aberturas de crédito. É financiamento bancário muito usado em Moçambique com liquidez sazonal. Bancos que oferecem são, por exemplo, BCI, Millennium Beam, Standard Bank, Banco Único. Exemplo prático. Um comerciante no Zimpeto tem uma linha aprovada de 2 milhões de meticais. Como funciona? Ele usa só quando precisa, paga juros só sobre o valor usado, não sobre o total. É importante saber que o Banco de Moçambique define a taxa de juros de referência, que neste caso serve de base para estes créditos. A abertura de crédito é isso: dinheiro disponível, mas só pagas se usares. Conceito: abertura de crédito, contrato. O banco disponibiliza um limite de crédito para o cliente, não entrega o dinheiro todo de uma vez. O cliente usa total ou parcial, faz saques ou transferências conforme precisa. O juro é só sobre o valor usado. Custos extra. Pode ter comissão de abertura quando assina o contrato e comissão de não utilização se não usar o dinheiro. Por exemplo, temos alguns tipos que simples é levantamento único. Usou, acabou. Rotativo é usa, paga e o limite volta a ficar disponível. Igual a um cartão de crédito. Resumindo, é um crédito flexível. O banco deixa o dinheiro à disposição, tu usas quando precisas. Temos aqui o primeiro exemplo, que é sobre a abertura de crédito. O primeiro caso diz que a mecânica da Matola tem uma linha rotativa de 500 mil meticais no BCI por 180 dias. Mês 1. Usou 300 mil meticais para comprar peça. Juro é 2% ao mês só sobre os 300 mil. O cálculo fica 2% de 300 mil, são 6 mil meticais de juro no mês. Os outros 200 mil ficam disponíveis sem pagar juro. Caso 2. A clínica de Nampula tem 1,5 milhão no Standard Bank. Usou 1 milhão por 45 dias porque o SNS atrasou o pagamento. Depois repôs. O limite voltou a ficar disponível para usar de novo. Isso significa que estamos perante um crédito rotativo. Resumindo, paga juros só pelo que usas e pelo tempo que tu usas. Temos aqui um exercício sobre cálculo de juros na abertura de crédito. Padaria do Povo em Quilimane. Limite de 800 mil meticais, juro de 2,5% ao mês. Mês de maio tem 30 dias. Dia 5 usa 400 mil meticais. Dia 20 reembolsa 200 mil. Período 1, do dia 5 ao dia 20, são 15 dias. 400 mil vezes 2,5% vezes 15 sobre 30. Juro é 5 mil meticais. Período 2, do dia 20 ao dia 30, são 10 dias. Ficou a usar 200 mil. 200 mil vezes 2,5% vezes 10 sobre 30. Juro é 1.666 meticais e 67 centavos. Total de juros do mês: 6.666 meticais e 67 centavos. Paga juro só pelo valor e pelo tempo que tu usas. Exercício sobre registro da utilização e do juro. Empresa Transportes Tete usa 600 mil meticais da linha no Banco Único.
Banco debita juro mensal de 9.000 meticais. Lançamento 1. Utilização da linha débito de bancos 600.000 meticais. Crédito de empréstimos bancários 600.000 meticais. O dinheiro entrou, a dívida também. Lançamento 2. Juro do mês. Débito de juros suportados 9.000 meticais e crédito de bancos 9.000 meticais também. O banco tirou o juro da conta. Resumindo, primeiro registramos o dinheiro que usamos, depois registramos o custo desse dinheiro, que nesse caso é o juro. Exercício 3. Comissão de não utilização. Construtora em Maputo tem limite de 2 milhões de meticais no BCI. Problema é que ficou o trimestre inteiro sem usar nada, mas o banco reservou dinheiro. Comissão 0,5% ao trimestre sobre o valor não utilizado. O cálculo fica 2 milhões vezes 0,5% dá 10.000 meticais. O lançamento nesse caso é débito das comissões de serviços bancários 10.000 meticais e crédito de bancos 10.000 meticais também. A lição fica aqui. Abertura de crédito tem custo mesmo sem usar. O banco cobra para manter o limite disponível. Então, este foi o trabalho sobre títulos de crédito. Eu espero que tenha sido um trabalho produtivo e que vocês tenham percebido alguma coisa. Então, vemo-nos no próximo trabalho e até a próxima.